Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, depois de um longo e tenebroso inverno, pessoalmente, presencialmente, fazendo um bate-papo é nós com um cara que eu queria ter conversado antes, em outras situações. Mas estou muito feliz de receber aqui Muriqui, atacante. Eu ainda vou dizer atacante do Clube do Remo. Muriqui, obrigado, cara. A gente já estava batendo papo antes de começar a gravar. Seja muito bem-vindo ao É Nós Que Herói, meu irmão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do programa. Galera, vocês sabem como funciona, então, mas tu ficaste curioso, vai ter tudo sobre Clube do Remo, como, por quê, senhoras e senhores? Ficaste curioso? Tu queres saber? Eu te chamo, eu te peço. Vem com nós, papi! Peguei vocês! Antes de começar o vídeo, é só para dizer que eu gravei esse conteúdo de garbo e elegância no lugar de ainda mais garbo e elegância, que é o ver o açaí do meu amigo Maurício Façanha, Dom Pedro I, 599. Eu garanto, a melhor casa de comida regional, porque lá tu te sentes muito em casa. Valeu, é nóis, bom papo aí com o Muriqui. Vamos para esse bate-papo, então antes de tudo, já chega dando teu like, te inscrevendo no canal, indo aqui no link da nossa patrocinadora Bet Nacional de Garbo e Elegância, as melhores cotações do mercado. Te torna membro do canal, porque na próxima tu pode estar enviando uma pergunta aqui para o Muriqui ou para qualquer outro convidado de Garbo e Elegância. Mas sem delongas, a gente vai bater um papo. Vai ter remo? Pra cacete. Mas vai ter futebol, a gente está gravando na semana que vai ter o jogo da seleção, então, que é a estreia do dinizismo. Mas, Muriqui, de novo, porra, felizão de te receber, muito obrigado e tal, o papo antes já estava bacana. E a gente entrou num caminho que eu acho legal para trazer o início do papo. A escolha por Belém, a escolha pelo Remo, tu já deixa uma antecipada. Daqui a pouco eu mostro quem está por trás das câmeras aqui. Como foi isso? Tu já estava numa fase da tua carreira e chegou quem, por quê? Começa assim, depois a gente bate papo. Então, quando eu recebi o convite do Remo, através do Thiago Gasparino, que era executivo do clube na época, eu tinha acabado de terminar a Série A do Campeonato Brasileiro e eu tinha meio que decidido que ia parar de jogar, E aí viajei para o exterior com a minha família para passar férias e aí entrou o Thiago, me fazendo o convite, me explicando toda a situação do Clube do Remo. E logo em seguida entra o Marcelo Cabo, que tinha sido treinador na época, tinha escolhido para ser o treinador, E o Marcelo, para quem não sabe, havia sido meu treinador na categoria de base do Madureira. E foi o cara fundamental para que eu pudesse vir para cá, Me explicou o projeto, E eu topei, Assim, que foi muito bacana porque eu pude ver de perto a paixão do torcedor pelo futebol, Eu tinha uma vaga lembrança, a última vez que eu tinha estado em Belém foi em 2007, no jogo contra o Remo, estava no Avaí, pela Série B de 2007. Então, assim, não tinha muita lembrança, Então, assim, pude ver esse tempo que eu tô aqui como fanático ao torcedor. Tá, então tu falaste de um nome que começou, se amar esse homem for crime, prenda-me, e terminou, quem é esse e tal. Mas eu vou assim, cara, eu não vou discutir a qualidade de treinador do Marcelo. Para mim, não há uma discussão. Se ele está na melhor fase, na pior fase, isso não interessa. O Remo inicia um processo e tu tá falando que um treinador te ligou falando de um planejamento, de um projeto. O Remo voa, se eu estiver enganado tu vai me corrigindo. O ápice
é o jogo contra o Corinthians. Porque era contra o Corinthians, era a Copa do Brasil sendo transmitida. Eu acho que essa imagem do jogo, principalmente de Belém, foi o que fez o torcedor criar uma esperança no nosso time de que a gente seria imbatível. Tá, mas como é... Beleza, concordo. Como é legal, o torcedor pensou isso. Como é que o grupo do Remo pensou depois daquele jogo? Essa é a minha pergunta. Cara, deixa eu te contar uma coisa assim, ó. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, a gente estava concentrado, a gente ia jogar um jogo de estadual, não sei contra quem, não lembro exatamente contra quem a gente ia jogar. Aí a gente tinha o nosso grupo do WhatsApp, né? E alguns estavam dormindo, estavam descansando na parte da tarde, e outros estavam vendo o sorteio. Jogador adora dormir, tá? Vou falar. E aí, cara, colocaram lá no grupo, né, a tabela em geral, e a gente falou assim, pô, dá pra jogar. Principalmente por esse primeiro jogo era em Belém. Por quê? Só lembrando, a situação do Corinthians era com aquele treinador que eu esqueci o nome. Fernando Lázaro. Que é filho do Zé Maria até. Se você joga o primeiro jogo fora, se você tomar uma pancada fora de casa, o segundo jogo ele já não vale nada. Quando tu vem pra cá, o que foi acontecer com o Paysandu, né? Quando você joga em casa, você tem chance de equilibrar o jogo, porque você vai na empolgação do torcedor, e vai na tua empolgação, porque é contra um time grande, um jogo de Sport TV e tal. E nós fomos unânimes assim, ó, irmão, dá pra competir. Muita diferença. O próprio jogador diz, caraca. Todo mundo tá vendo isso, né? Vou te dar um exemplo de Pablo Roberto. Pablo apareceu pro futebol brasileiro ali naquele jogo ali. Apesar dele ter jogado o Gia Paz bem... Desapareceu pro futebol depois. Mas ele tá bem em Portugal, tá? Tá. E a gente vai falar disso. Tá bem em Portugal. Então, a gente entendeu que poderia competir. Classificar? Cara, sabia que seria uma missão muito difícil. Mas também a gente não imaginava que essa competição que nós estamos falando aqui fosse gerar 2-0 pra gente, podendo ser mais. Porque a classificação nós perdemos aqui, não perdemos lá. Porque nós tivemos chance de fazer mais de 2 gols e não conseguimos fazer. Se você pegar os melhores momentos, que vai ser o recorte das oportunidades, você vai ver bola na trave, chance com o Richard, contra-ataque no segundo tempo que o Fagner fez falta no Pedro Vitor. Tudo isso são situações que a gente criou e não conseguimos fazer o gol. Se você vai com um placar maior, mas tomou um gol com 1 minuto de jogo lá. Faz parte do futebol. O Corinthians tomou agora e passou. Faz parte do futebol. Tudo bem, a trave... Então, assim... A gente foi com essa ideia de conseguir, de pelo menos jogar aqui em casa. Foi o que aconteceu. Então esse jogo gerou uma expectativa muito grande em cima do torcedor, de que a gente seria aquele time ali pro restante da temporada. Tá, mas como vocês olharam aquele jogo tipo, caralho? Não. A nossa mentalidade, cara, assim, a gente sabia que o jogo lá seria completamente diferente. A gente sabia que o jogo seria completamente de pressão, como foi no início dos 15 minutos. A gente não encostou na bola nos 15 minutos. Depois a gente conseguiu acalmar o jogo, botou o jogo e igualou o jogo. O Corinthians não teve chance, tirando os 15 minutos iniciais, o Corinthians não teve chance de jogada trabalhada. Era chuveirinho o tempo todo. O gol foi assim. Entendeu? Faltam quantos? 3, 4 minutos para acabar o jogo? Tá. Eu vou pontuar esse jogo, mas a minha questão, e aí então eu já vou entrando. Eu tenho uma teoria, e é uma teoria, eu não vivo Remo, nunca fui jogador de futebol. É assim, sabe aquilo... Talvez não todos, estou falando de vocês, grupo, treinador e tal. Sabe aquele, não sei se o filme é do Frankenstein, que o cara cria o Frankenstein e ele diz, ele tá vivo, né, it's alive, maravilhado com a obra. A impressão que me deu é que muitos envolvidos ficaram extasiados com a obra de arte que o Remo fez no jogo. E na cabeça, inclusive interno, porque externo, tudo bem. É tipo, meu irmão, se isso é contra o Corinthians, na Série C, meu irmão, vamos varrer. Por quê? Não tem ninguém nesse nível, por mais que a gente jogue metade, é muito mais do que... E aí veio o choque da realidade. Por isso que eu te pergunto se internamente, alguns disseram, cara... Tipo, Pablo Roberto, eu jogo muito mesmo, hein? Pô, sou bom pra cacete. E ele só não podia acreditar tanto que ele era. Não teve isso, então isso é uma... Não teve essa babação de ovo, não teve. Cara, o que teve foi queda de rendimento, mas não por conta de salto alto ou de achar que é mais do que é. Jogadores importantes caíram de rendimento, alguns machucaram, né? E quando a gente tentou correr atrás, né? A gente fez o primeiro jogo contra o São Bernardo, perdeu. Uma derrota aceitável contra um time que teoricamente vai brigar. A performance é aceitável?
Tu lembra? Lembro. Assim, eles... Vendo o São Bernardo hoje. Não, hoje não. É outro time. É outro time. Ah, mas tu acha que ele é outro time? Hoje é outro time. Tá. São Bernardo hoje é outro time. Não é a mesma coisa. Cara, quase não classificou. Sim. Quase não classificou. Então, assim, quantos jogos ele ficou sem ganhar? Ganhou um jogo no finalzinho do... No finalzinho não lembro contra quem foi. Aí empatou. A gordura do início ajudou. Ajudou. E a gente foi ao contrário. Tomamos 4 pancadas no início, não tínhamos gordura para queimar. Então era sempre no limite, sempre jogando no limite, sempre no limite. Só que a gente não tinha essa margem, a gente não conseguia ganhar 2, 3 jogos seguidos. A gente não conseguiu ganhar 3 jogos seguidos na competição. Agora, no fim, né? Não foi 3, 2 jogos. 2 jogos. 2 jogos. A gente não teve nenhuma sequência de 3, 4 jogos seguidos. Como volta. Entendeu? Então, assim, eu acho assim, a maioria dos times que conseguiu classificar tiveram essa sequência de 3, 4 jogos assim, aí te dá uma gordurinha, tu vai dar uma rateada, já consegue voltar novamente. A gente não teve isso. Só teve um time que ficou o G8 todo, é o Botafogo que vocês perderam. Sim. Esse é o único time. Cara, assim, e quando nós jogamos contra o Botafogo, a impressão que tinha que era um time horrível. Assim. Eu discordava, mas... Era um time horrível. Só que, eu vendo o time do Botafogo jogar hoje, se eu tiver que apontar um favorito para classificar, eu aponto do grupo do Paysandu, eu aponto o Botafogo. Não porque ganhou o primeiro jogo, porque tá no G8 esse tempo todo. O tempo todo. E assim, dificilmente perde. Ou quando joga mal, empata. A regularidade e a constância, isso. E nessa competição, não importa você jogar bonito. Ah, vamos sair assim, assado. Não importa isso. Tá. Isso não importa. Você tem que ganhar jogo. Se você não ganhar jogo, nada importa. Nessa divisão, especificamente falando, é resultado, irmão. Se você não tiver resultado, esquece. Não adianta. Quantos jogos nós jogamos bem e não conseguimos ganhar? É diferente de jogar bonito, né? Então, cara, o que eu aprendi nessa competição... Eu nunca tinha jogado essa competição. Pois é, o pronto, que eu aprendi vai. é isso. Essa competição não se joga bonito, você ganha jogo. E tu achas, perfeito, é que a galera confunde jogar bonito com jogar bem, né? Sim. E aí eu sempre uso o Atlético de Madrid, que para a maioria não é bonito, mas porque se propõe é bem, do Simeone, Magra, dizem como é, joga Libertadores na Champions, aí cria-se coisa. Tu achas que a Série C é menos técnica e mais bunda no chão? Sim. Mas a técnica não é diferencial. Esses times que aí estão, não tem um cara, não tem uma... É uma pergunta mesmo. Cara, assim, ó, eu joguei 17 jogos, né? O último jogo eu estava gripado, eu não joguei, enquanto o Náutico foi suspenso. Assim, jogador desses 20 times que jogam a Série C, cara, eu conto no dedo os jogadores que podem sair da Série C para jogar a Série A, por exemplo. Conto nos dedos, assim. Tirando o Pablo Roberto, que pra mim era o melhor jogador disparado da competição. E o que aconteceu com esse rapaz, Molequinho? Não sei. Ele não falava? Cara, eu tinha uma relação muito boa com ele, assim. Por isso que eu tô te perguntando, sem querer Cara, me respeitava muito, assim, eu também acho que ele me respeitava porque eu respeitava ele pra caramba também, independente da idade dele. Eu achava um menino muito bom, assim. Eu não sei te dizer o que aconteceu, mas ele entendeu que ele não era o mesmo jogador de antes, né? Porque ele caiu de rendimento. Eu vou fazer um paralelo aqui, por exemplo. Hoje ele foi titular do time de Série C, cara. Sim. Pra qualidade que tu tá falando. E hoje ele é titular do time de Série A de Portugal. Tudo pra bem. Pra você ver. Então, assim... Mas esse time de Série A de Portugal jogava aqui? Não jogava aqui. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, cara, será que a Série A de Portugal, a primeira divisão de Portugal, não é melhor do que a Série C? Perfeito. O nível não é melhor? Então, assim, esse cara não desaprendeu a jogar. E ele não é que ele era um vagalume. Não. E que teve um momento que tu olhava, eu brinco que assim, tinha um lance e tu dizia, o que esse moleque tá fazendo na Série C? Essa era a expressão. Dava 3 segundos tu dizia, eu sei porque ele assim, tá na Série C. Eu convivi com ele praticamente, sei lá, 9 meses, 10 meses. A impressão que me dá é o seguinte, é que ele confia tanto no potencial dele, que ele acaba trazendo muito, ele chama muito jogo para ele e ele acaba errando muito por conta disso. Vou te dar um exemplo. Dificilmente ele conseguia jogar o jogo todo. Ele sempre era substituído. Por quê? Porque, por exemplo, tem hora que ele pegava a bola no meio campo, o cara dando uma porrada nele, não é sair nada dali, ele toca a bola para trás, você sofria falta. Ele ficava naquela brincadeira ali. Cara, é desgaste. E a visão, e ele era um dos... E outra, ele clareava o jogo com coisas que isso me irritava das pessoas não verem, mesmo quando ele estava mal. Que assim... Tem uma jogada, principalmente na Série C, tu jogou em outro nível,
que o cara tem que virar o corpo todinho para dar o passe de direita. Ele continuava a jogada com a esquerda. E o que me irritava é que às vezes ele podia fazer isso, seria muito mais útil, e ele dava um... Porque não, eu vou fazer um... Entendeu? Então assim, a impressão que eu tenho, isso eu nunca falei com ele, é que ele confia tanto no talento dele, e com razão, porque ele tem muito talento, é que às vezes ele tentava dar um toque a mais, dar um drible a mais, entende? E ele acabava se desgastando. Quando você precisava dele com energia, de repente no final ele não tinha energia, e às vezes ele errava muito por conta disso. E aí nesse tempo que ele tinha energia, ele acabava não sendo tão decisivo, né? Entendeu? Essa é a impressão que eu tenho, tá? Mas assim, tu acha que ele tem bola para jogar em A tranquilamente? Eu vou te dizer mais, daqui a pouco ele joga num grande na Europa. Se ele continuar nesse ritmo, ele joga. Mas ele tem que entender coisa. Sim, eu tô falando que ele tá jogando hoje. Mas tu não acha que o Cabo tentou? Cara, mas tem hora que não é o treinador. É porque o Catalá tentou também. Sim, mas tem hora que não é o treinador. Perfeito. É o cara. Tu acha que ele se achava maior que o Remo? Não. É, porque era coisa... Cara, eu tô tirando dúvidas, tá? Não, Pablo é menino bom, cara. É isso, ele é mala. Não. Perna. Se você olhar o Pablo assim, você vai falar, não, pô, esse menino... Mas não é, cara. Não é. Ele tem um jeito assim desleixado. E outra, cabelo e tal, tudo bem. Mas é jovem, né, cara? E outra, É jovem. Mas assim, um menino super gente boa. Um menino assim, educado, respeitoso. Não tem nada disso. Cara, é fase. Aquele piti com a luva do Michael Jackson era... Porra, mas também ele dá... Lembra, teve o piti com a luva do Michael Jackson? Apesar que naquele piti, foi aonde aquele piti? Antes que vocês queiram, Murilo Jatene está conosco aqui atrás das câmeras. Contra quem foi, Murilo? É memória. Eu acho que ali ele deu o piti com ele. Eu tive a impressão que ele falou, porra, eu não consegui, e ficou meio putinho. Não sei, tô puxando teu saco, pá. E tal, eu achava ele muito bom de bola, cara. É muito bom, muito bom. Assim, só para contextualizar, tá, como o Muriqui está falando, lá em Portugal ele está com 4 jogos, 2 gols e uma assistência e jogando muito bem. Além dos números, ele está com apresentação. Agora veio constância, né? Não, sim, eu acho que esse é o problema. Eu acho que isso explica muito porque ele está jogando na Série C e não conseguiu jogar no nível de Série A, por exemplo. Constância. E porque o Vila Nova que está disputando, entendeu? não queria então, ele. Não Vila Nova, né? A torcida. Parece que o presidente, pelo contrário, botou ele no Flamengo, botou ele no São Paulo. Sim, mas essa situação dessas propostas... Eu conheço um cara que é jogador do empresário dele e falou que realmente existia essas propostas. Logo no início, né? Logo assim... Eu queria muito ver o Pablo com o São Paulo. Mas parece que existiu. Não, eu acredito do monitoramento. Isso eu acredito. E não pelo Corinthians. Porque nenhum time grande, assim, gigante, vai olhar o cara só por aquilo, né? Não sei, também, talvez. Tá, mas então assim, bunda no chão, vamos correr e tal. É que eu falei com alguns treinadores que passaram pela Série C e todos dizem que ainda jogar bola é muito mais importante. Não, é importante, mas não nessa divisão. Na C. Como é que você vai jogar divisão no campo do Manaus? Futebol no campo do Manaus? Tá, pronto. No campo do Pouso Alegre? No campo da Aparecidense? Vai jogar futebol lá. O São José, vocês pegaram aqui? No campo lá, foi do negócio da luva. Foi o piti da luva, né? E outra, ele só sentiu frio numa mão, né? Que na outra ele não sentiu. É Gari. E Michael Jackson. Ai, tá. Não, mas tô brincando. Entendo. Por sinal, reclamação que eu fiz sobre vocês. Aqui a gente tem Exposed. Quando acabou o jogo contra o Manaus, tu jogou, não jogou? Joguei. Jogou. O Remo não jogou bem, vindo de um belíssimo jogo contra o Volta. Talvez, estou falando no contexto. Por que eu digo no contexto? O primeiro tempo, a gente vai falar, contra o Figueirense, foi perfeito. Só que o segundo tempo, mesmo antes do erro, já tinha tido uma queda. Contra o Volta, eu acho que foi o jogo todo, com um detalhe. Eu usava o modo requeijão. Quando acontecia alguma coisa errada, parece que o Remo entrava no modo requeijão. Não tinha... Antes teve Ipiranga. Foi uma merda e uma merda. É o que eu tô te falando. Não jogamos nada. Perfeito. E ganhamos o jogo. Perfeito. Eu acho, e vou te perguntar, o Remo não descobriu, assim como o rival fez, uma fórmula ou um jeito de jogar mal e vencer. Porque é possível. Sim. É possível. Contra o Manaus, uma vitória ali
o Remo estava na briga. Estava na briga. Sim, sim. Independente do que tinha acontecido. Aquilo era discutido entre, mano, não interessa. Sim, sim. Mano, a gente vai jogar mal, foda-se, a gente vai botar a bola pra dentro. Porque, vou dar um exemplo. Se você disser que as mudanças do Catalá fizeram efeito, você vai concordar. Você bota um cara que bate bem na bola e um cara para decidir em bola aérea. Mas aquilo foi uma bola. E não rolava. E a porra do campo não deixava tu jogar. Tu não tá jogando contra o Volta Redonda no Mangueirão, no tapete. Sim, sim. No bom tapete, né? Apesar que o outro tapetinho também é bom. E parece que o Remo só conseguia ganhar jogando bem. Só que em vários momentos o Remo não jogou bem. Sim. E ali eu disse, faltou fome. Porque para mim, Paulo e nós Queiroz, fome é uma coisa, raça, entrega é outra. Em nenhum momento, nem nos piores momentos, vocês não correram, na minha humilde opinião. Sim. Vocês se entregaram, não teve carrinho, vocês estavam correndo errado, marcando errado e tudo. Mas fome é outra coisa, minha opinião de quem vem de fora, tá? O que é fome dizer? Cara, não vai. Hoje tu não vai ganhar de mim. Mas vocês estão jogando muito mal. Irmão, foda-se. Eu vou sair daqui, nós vamos sair daqui sangrando e a gente vai empurrar essa bola de qualquer jeito para dentro. Acontece toda vez? Não acontece. A impressão é que o Remo não tinha isso. E aí eu estou perguntando, estou muito fora da sintonia? Cara, a gente, não, assim, é porque, ô Paulo, é difícil você falar assim do que já passou, né, cara? Porque assim, hoje a gente faria tudo diferente. Então assim, é que na hora lá você vai e você não tem a visão do que vai acontecer. Agora, hoje tudo eu vou falar assim, mas por que eu não fez aquilo? Tudo hoje é fácil de falar. Tá, na tomada de decisão. Hoje é fácil de falar. Beleza. Então assim, o que eu acho assim, é que o nosso time era um time técnico. Era um time técnico. E não foi corrigido também, né? Porque era um time técnico. E toda vez que a gente ia para um campo ruim, a gente sentia muito. Muito. Então coisa assim... que quase não tem na C campo ruim, né? Então assim, você pode ver, a gente foi jogar contra o Manaus, cara, os caras do Manaus flutuando em campo. Estão acostumados a jogar no gramado. Não sei se treinam no campo ruim, não sei, enfim. Mas estão acostumados a jogar no gramado. E a gente não. A gente treina no Baianão, estava treinando no Baianão ultimamente e jogando no Mangueirão. Então assim, por mais que o Baianão ele vai se desgastando por quanto você treina todo dia ali, cara, mesmo assim é um campo de boas condições para você treinar. E a gente foi para jogar... E só não tá jogando lá porque tinha que treinar lá, porque teve uma época que estava inclusive melhor do que o Mangueirão. Sim, no início estava. Acho que no início da temporada, não sei se foi março, sei lá. E tem a situação do CT que a galera tira onda, é porque o deslocamento para o CT, como não tem uma infra ainda toda certinha, que a ideia é ter, né? Para passar o dia lá. Aí... Cara, mas o CT também, o campo é ruim também. Não, perfeito. Para treinamento você pega a grama do CT é completamente diferente do Mangueirão, que é onde o Remo vinha jogando na Série C, né? Que é a mesma também não. Acho que, se eu não me engano, é a mesma empresa que cuida. Né? Então, tá, assim, desculpa, acabamos que a gente... vai. É completamente diferente. Então, assim, acho que isso pesa muito, sabe? Isso pesa muito. Quando você está acostumado com um tipo de campo, mas aí é uma desculpa que você tem que se adaptar. A gente tenta, mas às vezes não é possível. Às vezes não é possível. E por a gente ser um time técnico, acaba que não conseguiu. Mas vocês mudaram. Se você pega o Remo do Catalá, ele é um Remo menos... Não é menos técnico, não, porque o Catalá gosta de jogar também, principalmente sair. Sim. Inclusive, talvez até mais do que o Cabo. Mas eu acho que o entendimento já tinha um pouco mais de briga, de disputa. É porque assim, a gente viu que só na técnica não estava dando, né? A gente tentou jogar contra o São Bernardo, tomamos. Tentou jogar contra o Botafogo, tomamos. Contra o Amazonas, tomamos. Contra o São José, e quando vem um Catalá, né, que muda a forma de jogar, cara, a gente entende que a gente precisava jogar diferente. Mas o Cabo não conseguiu entender isso, Muriqui? Como eu te falei, cara, às vezes ele passa pra gente, só que a gente não tem mais força. Entende? Mas aí vem um Catalá, as forças se renovam, é diferente, cara. Os jogadores que não vêm jogando, eles enxergam numa mudança de treinador. Cara, agora é a minha oportunidade de jogar.
O jogador que vem jogando, de repente está acomodado, ele fala assim, pô, agora se eu não conseguir, eu vou sair do time. Existe uma diferença. Existe uma diferença. E pior do que estava. Entendeu? Então assim, e querendo ou não, a gente não havia passado por momentos assim com o Cabo. Foi o primeiro momento que passou e ele não conseguiu suportar. Porque a gente vinha muito bem, cara. Se não me engano, ficou 12 jogos sem... eu acho que foi o céu e o inferno, né? Porque não foi... houve uma oscilação. Sim, não teve. Ganhou. Porrada, perdeu. E feio. Essa era a sensação de vocês. O que está acontecendo, irmão? Por exemplo, tirando o São Bernardo, por exemplo, Botafogo. A gente não jogou bem contra o Botafogo. Não. Os caras foram 2 vezes no gol e fizeram 2 gols na gente. A gente 1x0, vocês 1x0, 1x1 no segundo tempo. A gente só a gente jogando, por mais que não tivesse essa oportunidade, mas só a gente que tinha bola, os caras, todo mundo lá atrás, os caras cruzam uma bola, acham um gol. Contra o Amazonas, a gente tomou 2 gols idênticos contra o Amazonas. Se você pegar... Vocês jogaram pior do que contra o Botafogo. Sim. Se você pegar os dois gols que a gente tomou, foram idênticos. Lateral esquerdo cruzou, o cara chegou chapando. Sassá. Idênticos, cara. E a gente em cima. Não jogou bem, mas em cima, martelando, toma gol. Operário. Em cima, gol. Mas ali do Operário... Não, tô te dando um exemplo assim, aleatório assim. Mas eu acho que o do Operário se a gente botar o cenário é parecido, mas eu acho que ali foi diferente porque houve um risco corrido. Sim. O que eu acho até desnecessário, porque eu brinco que assim, eu conversei com o Catalá, né? Aí ele, não, eu não sei em que posição o Remo tá, não sei quantos pontos tem o líder, aí eu... Tá na hora de saber, né, professor? Que aquele pontinho ali podia ajudar. Pô, professor, não sei o quê. Porque assim, tu é jogador, de novo, se eu estiver falando uma merda gigante. O lance é uma bola do Rodrigo, que ele podia abrir, e ele dá no meio pro Elton marcado por 3. O cara rouba a bola, o Diego Ivo já tá lá na frente, mandado, pra tipo, não era mandado? E tal, e o cara olha de forma muito inteligente e diz, tem um espaço ali, é ali que eu vou manter a bola. E aí o cara também, vamos combinar que muito atacante perderia aquele gol. Sim, foi bem demais. Tanto o cara que achou... Você que é um cara que sabe puxar contra-ataque, fazer gol de contra-ataque e perder gol de contra-ataque, sabe que não é... Não é fácil, não. Ali, tanto o cara que pifou, não lembro se foi o número 9, quem foi, enfim... Tanto o cara que pifou, quanto o cara que concluiu foi... E a pifada é tipo... O cara sabia que ali não estava o zagueiro. Não, sabia que não tinha ninguém ali. Sabia que não tinha ninguém. E daí era o Zé Carlos, não era o Zé Carlos, o Vinícius estava suspenso. Mas ali havia, eu vou ganhar esta merda e foda-se, tinha um pouco disso. Quer perguntar alguma coisa, Murilo? Não? O que que eu... Tá. Cabo... Você já tinha trabalhado e tal. Primeira experiência tua com o Catalá, até porque se bobear... Catalá é novo como treinador, né? Acho que ele tem 41 anos de idade, se não me engano. 42, eu acho. Alguma coisa assim. A única coisa do Catalá que eu sei é que ele fala catalão. Não, é sério, ele habla catalão porque ele estudou em Barcelona e tal. Fui buscar, pô. E... Primeiro, o que tu acha do Catalá? Muito bom treinador. Muito bom. Assim, um cara novo que não jogou futebol, mas o cara entende do jogo. Só lembrando que o Catalá, até acabar essa Série C, ele é o atual campeão da Série C, né? Só para lembrar disso. Um cara que foi campeão da Série C não pode ser tão ruim assim como eu ouvi dizer, né? Como as pessoas falam. E outra, tem que trazer alguém que saiba o que é a Série C, trouxe o campeão do modelo atual, porque antes não adianta. O aproveitamento dele é bom, era de 8. Cara, eu fiz isso no canal e eu vou te falar uma parada que é assustadora por aqui. Ele fez 15 jogos, então tu pode dividir em 5, 5 e 5. Que os 5 primeiros, ele faz 11 de 15. 11 pontos? 11 vocês fazem 11 de 15. Nesse momento, vocês estão a 2 do Volta e na frente do Paysandu. Na segunda leva, vocês fazem 3 de 15. Que é aquele jogo que é o clássico, que é o gol perdido do seu companheiro, que todo mundo ama ele até hoje. E aí tem os últimos 5, 11 de 15. E a minha avaliação que eu fiz, é uma avaliação minha, óbvio que os 4 primeiros jogos
não te dá gordura, te dá falta de nutrição aqui dentro e fora, que é uma pressão que o Amazonas cagaria, por exemplo. Mas esses 3 pontos em 15 poderia ter compensado. Não precisaria ser os 11 e tal. Sim. Então, houve uma oscilação que talvez normal, né, que os 4 cobraram, né? Então, é isso. Tu tava no jogo do gol do Marcelo? Tava. Mas tu tava no campo? Tava. Tu quiseste bater nele? Não. Não, porque, cara, se não me engano, eu que começa a jogada. Eu acho que eu lanço a bola pro Pedro Vitor na direita. É o primeiro que cruza? Se não me engano, eu que começa a jogada. Eu tô muito longe, né? Porque eu tava praticamente no meio campo ali, eu que faço o lançamento. Só que na hora eu não tinha a noção exata do que aconteceu, né? E aí, depois vendo o lance, perguntando pra ele o que aconteceu, e dá pra ver. O que foi? A bola quica. Fica muito alto, ele não tem o que fazer. E não tem o cacoete? Não tem o que fazer, porque a bola quica mais alta. Provavelmente sim. Porque não dava pra botar de bola de cabeça, porque a bola não ficou meia altura. Não tinha o que fazer. A bola quica, vai mais alto do que ele. Não tem o que ele fazer. Corta, mas a minha sensação não corta porra nenhuma. Era que era pra ele ter ido de esquerda. Ele tenta se ajeitar. Por isso eu falo do cacoete, que pode talvez um centroavante mais ávido pudesse fazer. Talvez. Se fosse pro Elton de esquerda, delicinha pra ele. O Elton perdeu um gol também. Mas faz parte. Deixa eu te falar, tu falaste uma coisa que pra mim, eu sempre mencionei isso. E ano passado, o Remo teve um cara com uma característica, vamos lá, similar, mais novo que tu, mas também muita mobilidade, talvez com até menos qualidade que tu, que é o Brenner, que hoje jogou o Libertadores. E eu dizia, cara, assim, falava muito isso de ti, o Muriqui não é 9, pra mim também o Muriqui não é mais um cara para jogar aberto. Eu não sei se o Muriqui é o 10, mas o Muriqui poderia ser muito bem um segundo atacante. Só que a gente vive num futebol que, segundo os atacantes, está aí o Gabigol que tem que fazer... O que o Gabigol é? Um segundo atacante, sim. Né? E tu jogaste de 10 e de 9. Tu não chegou a jogar... Tu jogou pela esquerda ali e tal. Tu tinha alguma... Eu fiz uma vez uma pergunta para ti numa coletiva e nem lembro que tu respondeste. Não era o 9 a tua praia, né? Cara, assim... Ou se tornou nascer? Me tornou. É isso. Assim, o ano passado eu comecei jogando Série A de 9. E aí a Série A começa, aí o Barroca... Chega um jogador chamado Guilherme Soares, você deve conhecer, que está no Ceará agora. E o Barroca me chama e fala assim, cara, esse menino é bom de bola e eu preciso juntar jogador bom no mesmo time. Eu não posso simplesmente deixar você ou ele no banco, você me titular e deixar esse cara no banco. Então, vou te colocar para jogar aberto, vou colocar um cara para jogar atrás de você para te ajudar na hora da marcação, para você não ter tanta função defensiva. Então, a maioria dos jogos... 4-3-3? 4-3-3. A maioria dos jogos que eu fiz na Série A, eu joguei, se não me engano, quanto o Corinthians, quanto o América, Corinthians, depois acho que foi o Goiás. O Goiás eu joguei aberto. Os 2 primeiros jogos eu joguei de 9 e depois eu fui para extremo, né? Só que... Para mim jogar de extremo, eu tenho que ter esse cara ali atrás de mim para me ajudar para marcar. Só que aí... Não é o lateral. E não é o lateral. É o cara que joga, teoricamente, que eles chamam de meia. O meio pela esquerda ali. Então assim, só que esse cara ele tem uma função de área a área. Esse cara não pode se dar o luxo simplesmente de ficar preso por mim. O Muriqui vai subir, eu tenho que cobrir esse espaço aqui. Não tem como. Perde 2, né? Perde 2. Então assim, eu comecei a jogar de 9... Já havia jogado outras vezes de 9, até quando mais novo, né? Me sinto bem jogando. Eu acho que defensivamente eu tenho menos função defensiva, fico mais fresco para poder atacar, né? E acho também que de 9, né? Eu fico entre os zagueiros, dificilmente você pega um zagueiro que vai sair minha caça. Então, quando eu sempre vou receber a bola, normalmente estou sempre livre. Porque não dá tempo desse cara falar pro volante que eu estou saindo. E esse cara não vai sair, porque se ele sair gera um espaço muito grande. Que aí pra mim foi o outro problema do Remo. Quando tu gerava esse espaço, ninguém ocupava. Eu acho que nossos extremos faziam um pouco diagonal. Quando o Catalá chegou, a gente começou a fazer mais. Isso. Nós extremos tinham característica de muita bola no pé, ou então em profundidade.
não na diagonal para receber a bola para... Ou o famoso pé trocado, mas não para entrar, mas para chutar, ou o cara para fazer a... Entendeu? Então, Por sinal, isso para mim é um problema sério no futebol de hoje. Tu tem 37, já passaste por... Parece que é obrigatório os extremas pontas, sei lá o termo, jogar de pé trocado. E quantas jogadas tu não vê o cara parando para brecar, para ir pro pé bom? Me incomoda. É porque o argumento que se usa é que por ele estar com o pé para dentro, vai pro chute. Mas nem todo mundo chuta. Todo mundo chuta, esse é o problema. Que eu acho aí tudo bem. O cara tem, tipo o Vitor, que pra mim era o cabo que insistia às vezes no Pedro Vitor pelo outro lado, né? Jogou no lado esquerdo. E aí eu queria te perguntar. Porque tinha o Tavares também que jogava do lado direito, então eles faziam esse... O ídolo de Murilo Jatene. Tá no jeito, tá. Por sinal. Não serve pro Remo, mas é pro Luz. Você que falou que o VAR ia melhorar. Veja o pênalti mandracaço que deram pro Brusque contra o São José. Assustador. Eles erram com o VAR, cara. Não, cara, é assustador, mas vamos lá. Pedro Vitor, impressão minha, tu conviveste com ele. Por sinal, Pedro, se estiver vendo, boa recuperação, não é fácil, é foda. Aqui, nem falo corpo. É a segunda, né? Já havia tido outra já. Eu não lembro se é atual lá no direito ou se no esquerdo. O lance é uma bobeira. Ele tá lá do outro lado, né? E é com o Ivo, né? Vamos lá. O Pedro me parecia um cara que o Remo precisava ter mais como perfil. Não falo de ti, que tem 37. A minha impressão era assim, no início do ano, lembra? Ele era o Jean Silva. Sim. Todo mundo... E a minha impressão, ele olhava para o arquibancada e dizia, beleza, tá bom. Ele tem personalidade. E aí ele vinha, fazia a mesma coisa e errava. Vinha, fazia... Óbvio que às vezes jogando e tal. Só que uma vez, ele fez, deu certo. Aí ele falou, ih, rapaz... Posso fazer mais. Ele deu certo. E ele olhava os caras, pô, Pedro Vitor, tu é pica, tu é bom. Ele olhava, beleza. Meio que ele cagava. Era assim. Sim. Ele tem personalidade. Ele é um menino assim. Essa geração, ela é mais Pedro Vitor ou ele é uma exceção? Porque eu acho, como eu falo muito da geração PlayStation fora, é óbvio que essa geração PlayStation entra em campo. Sim. Ele é uma exceção ou ele é uma regra? Não são todos não. Você pega aí, tem uns caras que não tem a personalidade que ele tem. Não estou falando nem de perna, eu tô falando de... Não, ele não é perna não. Se você ele é um eu estou falando de sentir, sim, de magoar, de fragilizar qualquer coisa. Não. Tirar o meu brinquedo... Não. Ele é um menino assim, falando do Pedro especificamente assim, ele é um menino... Porque ele tem 23 anos, não é isso? 24? 25. Ele tem muita personalidade. É o que você falou, cara, ele tá bem ou mal, ele não se esconde do jogo, ele é aquilo dali. Ele vai errar, vai acertar, exatamente aquilo dali. Então, assim, ele é um cara que, tipo assim, você dá a bola nele... E ele é briguentinho em campo, né? Sim. Então, assim, é um menino também que eu acho que tem potencial também. Apesar de ter 25 anos, né, ter a segunda cirurgia agora, tem que ver como é que ele vai voltar. Eu acredito que volte bem porque ele já tem uma primeira já, e então já sabe como é que funciona. Eu acho que foi até mais fácil para ele entender esse processo. Então, assim, eu acho que tem potencial. É um menino que tem potencial. Diferente do Pablo Roberto, mas tem potencial. Tudo bem. E a perda dele... Sim, sentiu. Nosso time sentiu. Porque não tinha, né? Sentiu. Era um desafogo, né? Às vezes o jogo tava ruim, era desafogo. E não tinha, né, cara? Ninguém ali... Faltou, né? Retinha a bola, conseguia segurar a bola. E se precisasse, acelerava. Assim. Ele, inclusive, mesmo ele jogando com o tal do pé trocado, se precisasse, ele usava profundidade. Sim. Né? Tu teria mandado Tô perguntando pra ti, tá? Não tô dizendo que está certo. O Muriqui, diretor, teria mandado embora Diego Tavares? Não. Mas também não foi um mandado embora, né? Foi um aceite. Porque assim, ele viu que não teria mais espaço, ele vinha perdendo espaço, né? Mas assim, era um cara que ajudava muito. O Catalá usaria ele fácil? Usaria? Acho que sim. Pelo perfil do Catalá, acho que sim. Acho que sim. O Diego ajuda muito, cara. Além de ser um menino muito bom, assim, como pessoa, um cara que ajudava muito. É que pra fora, pro torcedor, né? O cara não faz gol. Bagre. Entende? Então, assim, mas pra gente, assim, pergunta pro lateral direito se ele é importante. Pergunta pro volante do lado direito se ele é importante.
São esse tipo de cara assim que as pessoas não dão valor, mas que são fundamentais pra gente. Tá falando de encaixe. O Diego Tavares é titular do Brusque, cara. Candidato ao acesso. Candidato ao título da Série C. Como é que ele serve pro Brusque e não serve pro Remo? Essa é uma pergunta que está se fazendo muito com vários jogadores, né? Entendeu? É. Mas aí então eu vou usar outra coisa. Jogar aqui é diferente. Sim, também acho. É. Sim, é diferente. Então, assim, Remo e Paysandu é diferente. E eu vou usar Remo e Paysandu porque diferente no que, Muriqui? Pressão? Cara, existe uma pressão, mas eu não digo nem por conta da pressão assim em si, né? Porque o jogador que não tá acostumado, não quer pressão, ele não pode jogar futebol. Porque quando você joga futebol, independente se você vai jogar no time que tem a torcida ou não, existe a pressão do cara que está te pagando, do treinador que te coloca para jogar, dos teus companheiros que estão disputando a posição contigo. Pressão é o tempo todo, a gente vive sob pressão o tempo todo. Mas eu acho que aqui se cobra muito. E não falo sobre pressão, é diferente. A pressão é você ir pro estádio. Não, a cobrança é assim, cara, você não pode jogar mal. Eu me lembro que quando a gente vinha na sequência de 12 jogos aí, eram 12 jogos, se não me engano, né, que a gente não perdeu. Não tava bom. Não tava bom. Mas fulano não presta, ciclano não presta. Pô, mas o cara foi... Cara, é sempre os erros e nunca procura evidenciar os acertos. Então, assim, você pode ver, eu falei do Diego Tavares, falei do Pablo Roberto, que saiu a titular no time em Portugal, da Série A. Então, assim, são jogadores que você vê que podem ajudar e que, de repente, não conseguem ajudar mais. São duas situações distintas, Sim, né? sabe? Inclusive, um teve chances muito mais. Por exemplo, eu acho que o Diego teve muito menos chance que o Pablo. Não, nem digo, porque ele jogou pra caramba no início do ano. Não, mas assim, perfeito. Até porque também o Pablo merecia, porque estava jogando. Tá, eu acho, não, mas a minha pergunta é outra. Não é outra, eu te entendo. A gente estava conversando antes, que eu bati papo com vários jogadores, dirigentes, treinadores, e o cara não fica puto, não sei, de o cara ouvir alguém dizer, alguém que eu digo TV e tal, que ele é ruim, ou que ele jogou mal, ou que ele foi ruim. O que eles me disseram é que a maioria das vezes, quando todo mundo diz que ele jogou bem, ele sabe que ele jogou mal, ele não tem isso? Exatamente isso. O que o cara não gosta é de ir por outro caminho. Da falta do respeito, de tu és um merda. Que merda, tu me conhece pra saber e tal. Tu acha que a pressão aqui, quando eu uso pressão também não é, tem 60 mil. Não. Porque, porra, meu irmão, eu imagino quando tu sonhou lá em Muriqui ser jogador, tu queria os 60 mil. Sim, claro. Seja no Mangueirão, no Maracanã e no Wembley. Tu acha que a galera aqui vai por um lado, esse lado? Sim. Talvez seja isso? Sim, tipo, sim. tu és um merda. Sim. É 880. Assim, Porque o Pablo foi o o novo Zico e o, 880. e o Wagner. Cara, assim, eu passei por um episódio assim há, sei lá, 4 semanas atrás, alguns 5 semanas atrás, tava com meu filho. E eu penso o seguinte a respeito do torcedor. O torcedor, ele tem todo o direito de te cobrar. A partir do momento que ele paga o ingresso, ele vai para a arquibancada, cara, ele pode me xingar como eu fui xingado contra o Ipiranga, cara, não tem problema algum. Agora, quando o cara sai do estádio, eu tô na rua, hoje eu tô aqui na rua contigo, eu sou uma pessoa normal, cara. Eu sou uma pessoa normal como você ou como ele, normal. O cara não pode vir em mim e falar assim, porra, tu não jogou, tu é um merda, tu não pode. Porque eu não tô trabalhando. Eu tô no meu momento, sei lá, com meu filho, com minha mulher. Porque aí ele não tá xingando o jogador do diferente, Remo, ele tá xingando o Muriqui. É diferente. Eu não tá chamando o Muriqui, tá chamando o Guilherme, que é meu nome. Tá. Então assim, cara, é diferente. Lá na arquibancada, quando ele paga o ingresso, ele pode me xingar, desde que não me bata, ele pode me xingar, tudo como você quiser. Ele só não pode, quando eu estiver na rua com a minha família, como aconteceu agora um tempo atrás, o cara me xingar, achar que eu tenho que ficar calado porque ele me xingou. Tipo, tu andando no restaurante? Não, acabou o treino. Já tava rolando. Sim, acabou o treino, né? Foi com meu filho estava de férias do colégio, foi comigo no treino. Beleza. Tô saindo do treino, tinha, sei lá, mais 10 pessoas na porta do Baianão, começaram a xingar. E meu filho do meu lado, no banco da frente. Beleza. Eu retruquei, com o vidro fechado. Aí o carro para no sinal, em frente ao posto. Aí os caras vêm atrás e começam a xingar. Começam a xingar. Eu abaixei o vidro e falei assim, pô, irmão, vai arrumar um trabalho.
Uma quinta-feira, 4 horas da tarde, esse cara não é trabalhador. Não pode ser trabalhador, não era feriado, não era nada. 4 horas da tarde, ele não está trabalhando, está preocupado em me xingar, eu com meu filho do lado, esse cara não é trabalhador. Isso não admito. E um celularzinho filmando, com certeza, né? Porque não, acho que nem tinha celular filmando. Não, porque tem umas vezes que repercute eu não reparei, eu não vi, não sei nem se tem filmagem, mas eu não vi se tinha celular filmando. Mas assim, isso não existe, cara. Isso não existe. O cara, eu tô com meu filho, depois eu tenho que explicar pro meu filho o porquê daquilo dali. Pô, meu filho ama futebol. Entende? Então como é que eu vou explicar pro meu filho? Pô, meu filho, isso acontece... Cara... Não, e outra, mas por que estão com tanto... Ah, porque o papai jogou mal? Porque... Entendeu? É motivo pra isso? Nesse nível... Não. Joguei mal, beleza. No estádio você me xinga. Não tem problema. Eu acho que tu não teria... Eu tenho outra visão, a gente vai ficando mais velho, mas tu tá passando o cara... Pô, Muriqui... Vai te foder, pô, ruim do cacete. Não, se eu não tô com meu filho, eu vou embora. Mas o cara podia não saber também, né? Não, mas ele via, porque dava pra ver, porque tava batendo sol, ele tava do lado, a distância de onde está o Murilo ali. Dava pra ver. Criança, entende? Então assim, se eu tô sozinho, irmão, eu vou embora. Pra mim tá tranquilo, mas eu tô com meu filho. Depois, como que eu vou explicar pro meu filho que ama futebol, que aquilo dali é uma situação normal no Brasil? E de repente o sonho dele se tornar um jogador de futebol, ele larga porque ele viu o pai dele sendo xingado. Ou cria trauma nele, sei lá. Não, aí o cara falou pra mim assim, olha o cara falou pra mim. Aí depois o chefe da torcida foi lá pra que eu fosse me explicar. Como se eu fosse o errado da situação. A primeira pergunta que eu falei pra ele, o que o cara te falou? Ah, que você xingou isso e isso. Ele falou isso pra mim. Só que o segurança estava do meu lado nesse momento e na hora que aconteceu. Eu falei assim... Segurança do clube. Do clube. Eu falei assim, é mentira. Aí o cara já falou assim, é mentira. Então, assim, levaram uma situação para ele de como eu tivesse provocado e eu não me defendi porque eu não tenho rede social, eu não dei entrevista para falar, eu não me preocupei em me defender e simplesmente ficou a verdade dele contra mim. E eu saí como errado da história. Ninguém sabe o contexto. Então, aí ele fala para mim assim, mas eu falei com o Fábio que não era para levar os filhos para o treino por conta da situação com o Remutar. Eu não falei isso pra ele, pra não evitar desgaste, mas eu queria falar assim, mas como assim que não posso levar meu filho pro colégio? Pro treino? Porque eu não posso levar uma vez no meu trabalho. Ele falou isso. Eu sou contador, eu vou levar meu filho para ele falou isso pra mim. Para você, ele se acha na razão de que eu não posso levar meu filho pro treino para tratar comigo, mas então quer dizer que tu trabalhar agora se tornou uma coisa perigosa. É isso. É isso que eu não aceito, é esse tipo de coisa que eu não aceito. E aí eu vou te fazer outra pergunta. Na hora que esse cara faz isso, ou te cobra e tal, qual foi o jogo que tu falaste assim, os caras estão me cobrando, eu joguei pra caralho? Ou o jogo que todo mundo te aplaudiu e tu disseste assim... Vários. Não, agora, nessa leva, tu tem um que vem na tua cabeça? Cara, assim, começaram a me cobrar depois dessa situação aí que teve esse episódio. Que os caras me xingaram quando eu saí do jogo. O cara tá lá e me tirou e os caras me xingaram. Né? Aí começaram a me xingar. Fora isso, e eu vou te falar, esse cara que me xingou, ele vai muito mais por conta daquilo que o torcedor da organizada fala, sim, do que provavelmente de tudo que ele não gosta de mim. Cara, onde eu vou, as pessoas falam bem de mim. Eu fui pra Salinas agora, final de semana com a minha família. Cara, um monte de remista no hotel. E a recepção é completamente diferente. Eu imagino que deve ser... Porra, Muriqui, por quê, né? Mas assim, né? Mas assim, cara, os caras super de boa. Assim, os caras de forma respeitosa, sabe assim, pô, o que aconteceu? Em nenhum momento chegaram assim, pô, meu irmão, entende? De forma, tipo, te atropelando. Mas, cara, pô, o que aconteceu? Pô, por que daquilo? Por que... Sabe assim? Eu tento me explicar de uma forma que os caras entendessem. Não, e outra, é até uma oportunidade de tu dizer, pô, como a gente está fazendo aqui, que muita gente vai ver. Sim. Deixa eu te fazer umas perguntas, tem a ver com o Remo, mas também um pouco de futebol. A gente está gravando, vai começar o dinizismo. Tu não chegou a jogar contra e tal? Contra, sim. Tu jogou? No ano passado, contra. É? Não, mas ele treinando. Ele no Fluminense. Não, mas ele treinador. Tá. Porque eu lembro do Diniz jogando em 98 times na época dele como jogador. Ele jogou, não, sério, eu acho que ele jogou nos 4 do Rio, nos 4 do São Paulo. No Fluminense, no Flamengo. No Flamengo. Acho que eu não sei se ele jogou jogar. Vem do Botafogo, não lembro.
e tal. O que tu acha, cara? E jogar contra o time dele é hardcore? Chato. O ano passado a gente foi no Maracanã jogar com os caras assim... Pelo Avaí? É. Você pressionava, tinha assim, sempre 3, 4 opções de passe, assim. E é uma forma diferente, né? Porque ele leva todo mundo pro lado que tem a bola e deixa o lado oposto vazio. Vacilou. Vazio. Ultimamente os caras têm conseguido marcar, né? Tem tido mais dificuldade. E ele deu uma repaginada ali. Então... pontinho aberto, Eu acho assim que o bom treinador, ele tem que ter entender. Para mim, o melhor treinador que existe é o Guardiola, né? Cara, o Guardiola antigamente era só posse de bola. Ele viu do jeito que ele estava jogando. Ele fala que ele odeia a parada do tic-tac, né? Aquele tic-tac é ficar com a bola assim, eu quero ganhar, rapaz. Então, eu acho que um bom treinador que reconhece quando a coisa não está boa, ele muda. E eu acho que se você vê, eu gosto de ver muito o Manchester City jogar. Cara, é completamente diferente o Manchester City jogando hoje do que era lá atrás. Né? E eu acho que o Fluminense também. O Bayern dele é totalmente diferente dos dois, do Barcelona e do City. Ele jogava com os extremos pré-trocados, mas tudo bem que era o Robin. Sim. Falando nisso, como era a piada, porra, ele joga com chave e agora vai jogar com não sei quem. Foi com chave ou com chave? Com chave, né? Já. Como é? Jogar com... Muito bom. Mas ele é tudo aquilo? Sim. Cara, eu peguei o Chaves, se não me engano, ele tinha 36 Ele tinha a tua idade. Acho que era mais novo do que eu. Agora. Não lembro se era 35 ou 30, alguma coisa assim. Coreia? Não, no Catar. Catar. Cara, assim, me surpreendeu muito, porque normalmente quando você vê uns caras assim, eu tinha na época, acho que 30, ia fazer 31, alguma coisa assim, quando você vê jogadores assim, dessa idade, com histórico de clubes, de seleção, campeão, fala assim, cara, esse cara vem pra cá, vai roubar o clube demais. Porque essa é a impressão que te dá. Cara, é outro nível, assim. Ou seja, o pensamento que a gente tem de fora, às vezes vocês têm dentro. É outro nível, assim, sempre puxando fila, sempre... Cara, pra tu ver, olha como é que um cara desse, quando ele chegou, eu tinha voltado de uma cirurgia, 2 cirurgias de pubis. Pô, pra mim, beleza, eu operei. Ele não tem nada a ver com a história, até porque ele não tava no clube ainda. Irmão, quando ele chega, a gente estava do lado do outro, ele perguntou assim, como é que tá teu pubis? Tá recuperado? No meu íntimo, eu falei assim, cara... Hablando. Sim, espanhol, portunhol, enfim. Como é que tá? Eu estou bem. E uma coisa, eu falei assim, cara... Por que esse cara tá preocupado comigo, irmão? Porque é tu que ele vai pifar, pô. Não, sim, mas assim, o que vem na tua cabeça não é isso. Cara, é que esse cara... Entende? Assim, o nível de comprometimento que o cara tem com o trabalho dele. Esse ganhou tudo. Não tem nada que ele não Entendeu? tenha. Então, assim, eu falei assim, cara, esse cara é diferente. E assim, o dia a dia dele, assim, pô... E treinando? Puxando fila. Mas... Pô, piada. Esconde a bola, acha passes assim que você como achou. E ele começou jogando adiantado, né? Jogava 4-2-3-1, ele era o 10. Então assim, marcava menos. Pô, tá velhinho também. Eu era o centroavante, pra você ver. Eu era o 9. Eu tô falando de 2015. E aí ele tem que ser... Não, eu vou fazer isso. Não vou fazer. O quê? Tu pensaste o que eu pensei, que tu é maldoso, tu és maldoso. Ele é o melhor cara com quem tu jogaste? Cara, eu joguei com o Romário, mas o Romário já estava numa idade já... Foi até o artilheiro do brasileiro desse ano no Vasco, mas o Romário já tinha 40 e tal já. Então não era mais o Romário. Não, tá, mas repete aí. O que ele já tinha 40 e tal e ele foi o quê? Artilheiro. Do brasileiro. Tá, Cara, a idade... Não é do brasileiro, é do brasileiro da Série A. Série A. Tá. Cara, a idade é só um número hoje, pô. Você vê jogadores acima de 35 jogando Messi, há pouco tempo foi campeão do mundo. Você vê vários jogadores. Hoje, 35 é novo. O cara que se cuida, o cara tem uns 4, 5 anos de sobrevida. Eu tive também um papo com o Cabo, ele fala exatamente isso, a idade cronológica e a idade biológica de como o cara... Tem jogador com 20 e poucos anos que tu olha e fala, esse cara não vai aguentar. Eu poderia também dar um exemplo mas não farei também, mas eu vou dar sem ser maldoso.
Houve uma contratação tentando, inclusive, acertar numa função necessária que o Remo tinha, uma ausência de opções, que eram as beiradas, aquilo que a gente, principalmente quando o Pedro Vitor, que é o leque. Que o leque surge, leque e tal. E quando vem, eu fui buscar algumas coisas, falavam muito do leque extracampo, tá? Eu falei, então ele pode quebrar, como diz e tal. O que me impressionou era que ele não conseguia correr, mano. E ele tinha 22 anos de idade. Como é que pode, cara? Assim, eu usei o leque porque é uma realidade que a gente viveu aqui. Como é que um moleque de 22 anos não consegue correr? Cara, assim, quando ele chegou, o que passaram pra gente é que ele tava um tempo sem jogar. Nós estamos encontrando no Botafogo de São Paulo e ele não jogou. Acho que ele não teve uma partida no Botafogo. Não. Acho que ele teve uma sequência de lesões, de lesão muscular, e não conseguiu jogar. Não sei se isso tem alguma situação, dessa situação que você está falando, que o cara quebra. Tá abaixo. Não estou falando de quebrar, mas está abaixo fisicamente, e aí não consegue reproduzir, né? E chega no meio de uma temporada onde você não tem tempo para treinar, não tem tempo para dar atenção, você precisa do cara. Então... Tu sentia muita falta desse pontinho? Cara, assim, facilita muito, né? Quando você tem, por exemplo, como eu saio muito da área. Quando eu saio muito da área, então se eu saio da área, eu tô fazendo um papel de meia, né? Então tem que ter dois caras que façam esse facão. Ou teu 9. Ou teu 9, entendeu? Mas aí eu já não saio tanto da área, eu já estou ali no meio. Uma coisa é tu gerar o espaço, entendeu? Outra coisa é tu não estar nele, tá? Contribuindo pessoal, o Leque em 2023 não tinha feito nenhum jogo e ele tinha feito em 2022, ele fez 14 jogos pelo Cruzeiro, só estadual, e 2 jogos no Juventude na Série B, ou seja, quase 2 anos, 16 jogos era o que ele tinha disputado. Eu me lembro do Leque porque ele surge e logo depois veio o Vitor Roque. Então ficava Leque, Roque, muita gente meio que... Se joga contra o Remo na Copa do Brasil, que o Remo cai nos pênaltis contra o Cruzeiro, ele joga, ele entra naquele jogo e ele faz uma massa danada. Eu acho que nos dois. Que o Remo ganha aqui. É uma situação muito parecida, né? Mas aí, pegando isso que vocês estão falando, de jogador, de idade de jogador, daí também o meu assombramento com o baixíssimo rendimento do Rogério, que só tem 32 anos. E já mostrou que tem muita qualidade técnica, porque não foi em vão que ele jogou até Libertadores. Por sinal, era o cara que podia fazer exatamente isso. Mas é que tá. Rogério, 32 anos você falou, né? Cara, o Rogério, eu acho que teve... A forma como foi conduzida a situação do Rogério não foi uma situação muito bacana. Por quê? Porque o Rogério entra num jogo contra o Paysandu, ele não tinha condição de jogar, fisicamente falando, ele estava abaixo fisicamente falando, ele entra, ele não consegue fazer nada, aquilo que o professor entendeu que ele poderia fazer, né? Em seguida tem um pênalti. E tem um detalhe, e talvez ele tentar fazer teria piorado a vida dele. Entendeu? Então assim, e aí ele erra o pênalti, né? Eu e ele erramos o pênalti ali contra o Paysandu. E aí, meu irmão, a vida do cara virou um inferno. E naquela época tu tava com a costa larga, então a pressão é menor. Sim. Então assim, cara, ele é um cara que tinha muita qualidade para jogar, mas não conseguiu chegar num nível bom fisicamente. Mas se tivesse um pouco mais de paciência, eu acredito que ele poderia ajudar a gente pra caramba. Tá, mas eu vou te dar o outro lado. Posso? Pode. Porque tu tem 37 anos e te cuida. Não dá pra ele, por não estar jogando, chegar tão mal. Sim, sem dúvida. Tu concorda? Porque assim, a vida dele é ser jogador de futebol. Entendo tudo que tu falaste, concordo contigo, mas também entendo a galera tá puta. Primeiro, porque é o Rogério. Mas aí eu acho que a culpa nem é dele. De ele não se cuidar? Não, dele não se cuidar não. Mas de você contratar um cara que sabe que vai demorar. Não, perfeito. Entendeu? O que eu tô dizendo é que eu esperava do Rogério um cara mais... Porra, mano, não precisa chegar nesse nível também. Sim. Não, concordo. Ele não botou a faca no pescoço de ninguém. Tu não botaste. Sim. Eu odeio essa história de, por exemplo, Muriqui, dando a minha opinião, de salário. Mas o cara ganha R$1 milhão. Foda-se. Mas ninguém brigou com o cara pagar. Quer ver? Vou dar um exemplo que eu posso falar, estou falando do cara que jogou pelo Remo, irei usar um cara da tua idade que está no Paysandu, que está lesionado. Se chama Paulão. Meu amigo. Teu amigo?
Porra, mano, tá vendo, Totti? Eu vou conseguir o Paulão pelo Muriqui, não consigo por ti. Ele tá em Salvador, cara, vai operar o joelho. Ah, por isso que me perguntou. Tá. Assim, quando o Paulão chega, eu digo, cara, é o Paulão e tal, mas eu nem acho que é a característica de zagueiro que o Paysandu precisa de um cara mais rápido, e não vai ser um cara de 37 anos. Aí ele tem o primeiro jogo. Ele toma uma carreira daquele moleque. A culpa nem é dele. Não é dele, não. Não. Mas a cena é feia. Sim. Primeiro, a reação pós é ele escrotear todo mundo e cagar pro lance. Segue. No segundo jogo, parece que ele já joga no Paysandu desde o início da temporada. No terceiro, ele já é o capitão e líder. E blá, blá. Beleza. No campo, pra mim, o Paulão deu conta. No campo. E ele estava desde o início do ano sem jogar também. Sim. Aí eu vou entrar. Tu viu o Paulão? Sim. Ele estava pronto. Fisicamente, tu olhava, ele estava pronto. E aí eu conversei com esse rapaz. Quando tu veio pro Remo, tu é resolvido. Tu é um cara resolvido. Mas eu acho que tu viste o Remo como uma oportunidade. Não é um lugar bom para trabalhar. Não é isso. Caralho, se eu subo com o Remo, 37 anos. Cara, olha isso. Imagina. Porra, vou pra doca. Galera mesmo, cagada, gente morrendo no canal, uma oportunidade. A impressão que me deu é que o Paulão veio pro Paysandu com esta cabeça. Caralho, imagina, todo mundo acha que eu tô morto. Imagina, Paysandu, eu subo. Tá, e o Paysandu mal. Consigo, pá, e vem todo mundo. Eu acho que falta isso. Não é um bom lugar. O Remo hoje é um bom lugar para trabalhar? Eu vou falar por mim. Hoje para mim me atende. Entendeu? Tipo, porque a minha situação é diferente da maioria das pessoas que vêm para cá. Tá. Então assim, a minha situação é muito mais para final de carreira do que para... Eu não tô... Cara, como eu falei, não sei se foi em off aqui, pouco importa para minha divisão. Eu saí da A para C, tendo B para jogar. Tu veio pelo Remo? Vim pelo Remo, vim pelo Marcelo Cabo, sim, depois pelo Remo. Mas se fosse o Cabo estivesse em outro lugar, talvez tu não viesse. Talvez não. Então assim, quando você pergunta assim, é um bom lugar? Cara, pra mim me atende. O que eu digo bom lugar é paga em dia, sim, respeito profissional, sim, e tal. Isso, por sinal, é uma evolução que tu, sim, deve ter buscado, sim, informações, sim, e tal. Só que isso, cara, legal, é bacana, mas eu digo fome, irmão. Ou de ser a tua primeira grande oportunidade, ou ter teu, sabe, caralho, eu tô de novo. E o Paulão tá aí, e aí, vamos lá, um cara de 37 anos, com uma puta carreira, discute se ele é bom, se ele é ruim, outra coisa, uma puta carreira internacional e o cacete. E veio pra cá e queria jogar e ficava puto e escroteava e o Paysandu é foda, e vamos pra dentro, teve a lesão e tal. Então acho que isso de idade, entendeu? Acabou. Cara, a cada ano que passa isso é comprovado, né, cara? Acho que se você olhar, não vou dar nem exemplo aqui, você tem exemplo no Brasil, você tem exemplo fora do Brasil, e atletas assim com 35, 36... Em todas as divisões, sim, tá? Sim. Sim. O que falta pro Remo, cara? Cara, eu acho que tá no caminho certo. Eu acho assim, que o clube tem uma torcida fantástica. Hoje paga em dia, que antigamente não pagava, né? Já paga em dia. Sim, antigamente que eu falo antes da gestão do Fábio Bentes, por exemplo. Não sei se antes pagava, mas melhorar a estrutura, né? De campo de treinamento, né? Tem um passo bom aí, que é ter... Sim, mas por exemplo, você pega o cara lá que gosta de jogar futebol, como é que você vai fazer? Vai treinar no Baianão. Tá. Quando você precisar jogar no Baianão, você não pode jogar no Baianão. Então não adianta só ter o CT. Não adianta. Tem que fazer ele valer. Tem que fazer. Não adianta ter o terreno. Se não tivesse CT, nem ia ter como fazer valer. Você tem um terreno, mas se você não tiver o gramado, não tem. Tá. Então assim, e eu acho que o clube vai conseguir fazer. Eu acho que o clube, assim... Cara, assim, me surpreendeu a mentalidade do Fábio Bentes, cara. Assim, eu conheço ele há 10 meses, sei lá, e assim, e acho a mentalidade bacana, assim, cara, um cara que tem a ideia boa, assim, passa coisas positivas pra gente. Por que tanto fracasso no futebol?
Cara, eu vou te falar desse ano. Antes eu não acompanhava, então eu não sei te dizer. Tá. Por que o fracasso esse ano? Eu vou te explicar o uso da expressão fracasso, tá? Porque eu falei isso, então vai parecer também que eu sou hipócrita. Para mim, é uma vergonha, vou usar o termo, e tu pode dizer, Paulo, tu tá viajando. O Remo não ter minimamente brigado pelo G8. Sim. Essa é a vergonha. Salvar da Série D é evitar uma tragédia. Sim. O máximo, vou dando a minha opinião sincera para ti, o máximo que vocês fizeram para evitar isso é o mínimo. Eu acho que se você pegar o ano, Tu entendeu? por exemplo, a gente não ter ido para a final da Copa Verde, foi um fracasso. É que eu cago para a Copa Verde. Não, mas tudo bem, mas é a competição que a gente joga. Então, assim, cara, tu tem que levar em consideração porque derruba treinador. E contra quem, né? Entendeu? Então, assim, foi um fracasso. Você não ser campeão estadual é um fracasso. É um fracasso. Jogando em casa contra uma equipe de 4ª divisão, sua equipe é melhor do que a equipe adversária, certo? Então, assim, é um fracasso. E você não brigar para Nem brigar. o G8 é outro fracasso. Porque se você tem uma folha salarial altíssima, tem jogadores bons, só que dentro de campo não conseguiu reproduzir aquilo que fora de campo você tinha. Então, é um fracasso. Se você pegar o ano, é um fracasso. Eu concordo com você. Concordo. E eu não sei se tu pode, porque tu fez parte desse grupo, mas assim, quanto de responsabilidade tem no grupo? Quem joga é a gente, né? Acho que assim, se você pegar, acho que total, é difícil falar 99, 95, 90, 80, é difícil falar, é total, quem joga é a gente. Tá, não faltou nada externo, Não, estrutura. não. Posso te fazer uma outra pergunta? Sim. Me responde se tu disser, pô, Paulo, o ambiente é permissivo? Sim. Não, permissivo. Tipo, permissivo. Não. Há cobrança. Tem que haver, cara. É isso. Não, tá, mas a gente não vive lá, então. Sim, mas a cobrança ela tem que existir. Ela tem que existir. Porque se você não cobra. E principalmente entre vocês, né? Cara, assim, é porque a vitória esconde muita coisa. Não é quando ganha, tá tudo bem, e quando perde, tá tudo errado. Só tem panela na derrota. Entendeu? Então, na assim, vitória ninguém tem panela. Então, assim, você tem que saber olhar. Por isso que eu falo assim, quando o cara, você é torcedor, tu não consegue ter essa noção. Tu quer que seu time ganhe, independente do que aconteça. Aí beleza, você ganhou, mas o time jogou mal. Aí tem sempre um mais. Mais. Então assim, cara, tu tem que saber avaliar. Ganhou? Jogou bem? Não. Mas ganhou, beleza. Tranquilo. Perdeu? Jogou mal? Não. Mas perdeu. Então assim, são esse tipo de coisa que às vezes não consegue ser avaliado. Então... Muitas vezes também porque nem tem como, né? Porque... não se sabe o que está rolando, né? Sim. E eu acho que... Mas internamente existe isso. Existe isso. Tá. Cara, a gente sabe quando a gente joga bem... Eu tô te perguntando tudo internamente. Não. Se é permissivo, se vocês se cobravam. Sim. Teve porradaria. Não, porradaria não. Não é Gerson e Varela. Não. Teve discussão, teve coisas assim que um cobrando mais rispidamente o outro. Isso existe, cara. Isso existe. Porque era isso foi Isso criado no que não tinha. O cara criou uma situação de que um cara, que eu não sei quem é um cara, criou uma situação que eu, Pablo, Roberto e Ícaro ganhamos aumento e os caras ficaram putos com a gente por conta disso. Esse cara desmentiu, por sinal. Diversos segredos. Isso é mesmo piada, que os caras pô. não acreditam. A teoria da conspiração. Mas aí o torcedor acredita naquilo que ele quer, cara. Esse é o problema. E tem um detalhe aí, teve um momento que toda a torcida queria que o Pablo Roberto tivesse um aumento. Queriam comprar ele pelos 4 milhões, porra. Não é? Agora faz um pix da vaquinha. O pix da vaquinha, porque tu sabe que teve a história do pix com o G2. Então tinha tudo isso. E o que falta pro Remo conseguir, cara? Mas não é de agora, né, Paulo? Pois é. Não é de agora. Eu acho assim, que o clube está no caminho certo, né? É difícil você falar quando vai acontecer, porque você não tem como acertar isso, mas assim, eu acho que o clube está caminhando. É difícil você prever se vai ser ano que vem, se vai ser daqui a 2 anos, daqui a 3. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer uma pra gente...
Tu já sabe o que tu queres depois de parar? Não vou te perguntar se tu vai parar. Tu vai continuar no Vou futebol? continuar jogando. Não. Quando eu parar, eu não sei. Não sei se eu vou continuar no futebol. Mas treinador, executivo, essas paradas... Treinador não quero, não. Acho que é uma rotina muito... É pior do que jogador. Lógico. Muito pior do que jogador. E eu não quero isso pra minha vida, não. E ganha menos. Mas aí a questão financeira, acho que era até secundária. Acho que é a questão de saúde. Eu acho assim que, cara, por exemplo, Catalá. Cara, chegava no clube 7 horas da manhã, independente se eu treinar à tarde ou de manhã. Só saía à noite. Cara, pra saúde isso não faz bem, não, cara. Pra saúde isso não faz bem. Então, assim, eu entendo que é uma forma do cara... Não, e ele gostava, né? Pra fazer isso, ele gosta. Não, e outra, ele é meio psicopata, né? Então, tu tem uma avaliação muito positiva dele? Tem. Cara frontal... Assim, eu gosto de cara assim, eu não gosto de cara que me bate nas minhas costas, que fala que eu sou bom, mas e isso por trás não é tão... Como é que me parece, eu vendo de fora, hoje eu não vivo o futebol, mas assim, eu permeio o futebol. Ser frontal não é assim... mas aí o jogador de futebol não gosta disso, né? Não, tô dizendo no mundo do futebol. Não, vocês sim. Eu acho que preferem. Sim. Inclusive companheiros e tal. Sim. Isso tinha no Remo? Sim. Não tinha 6x6, 5x5, 4x4, não tinha esse negócio. Eu vou te fazer uma outra pergunta de cunho muito pessoal. Estás decepcionado de não ter conseguido, pelo menos estar nesse momento, em vez de falar comigo, concentrado para estar jogando? Sim. Sem dúvida. Eu acho que quando começou, primeiro quando eu vim para cá, o objetivo final era esse, né? Esquece Copa Verde, esquece Copa do Brasil, esquece estadual. O objetivo do clube principal era esse, né? Tudo era plus. O restante, o que viesse era lucro, né? Então assim, você cria uma expectativa, você monta um time que teoricamente tinha condições de brigar e você não consegue classificar e pelo contrário briga para não cair, cara, é decepcionante. É decepcionante. E se você olhar o nosso time, cara, nosso time era bom. Nosso time tinha condições de brigar por coisas maiores. Não estou dizendo nem se vai brigar para subir, mas pelo menos está agora jogando essa competição, esse quadrangular. Tu falaste do Botafogo, falaste do Brusque, mas para ti tem favorito para subir? Brusque, do grupo de lá, Brusque e Operário. Eu botei São Bernardo e Operário. Mas tudo bem. Brusque Operário. Porque eu odeio o Brusque. Do grupo de cá, Botafogo e Volta Redonda. Eu botei Volta Redonda e Paysandu por motivos óbvios. Não é nem por conta de rivalidade não, tá? Não é nem por conta eu sei. Porque eu jogo no Remo, eu tava jogando no Remo não é nada por conta disso não, porque eu acho que esses dois times, assim, estão mais prontos e até por jogar contra. Inclusive, já falei em live que é muito melhor depois desse empate contra o Volta, o Paysandu pegar o Amazonas fora do que o Botafogo lá. Não sei não, hein? Tu acha que o Amazonas é bom time? Não acho bom time, mas acho que jogar lá é difícil. Eles vão jogar agora na Arena. Então retiro o que eu falei. Tá. É um campo maior. Porque é sacanagem, eu não consigo. Desculpem, meus amigos amazonenses que estão assistindo, mas não dá. Não tem. Fiquei muito feliz com a queda de Manaus. Não, admito. Muriqui, meu amigo, primeiro, obrigado pelo papo. Acho que foi um papo, né? Não teve... Tem alguma coisa que tu queira, que eu deixei de perguntar e tal? Acho que o papo foi bom. Você que me diz. Não. Fico muito triste de estar batendo esse papo contigo neste momento. Queria ter batido antes ou contigo numa outra situação. Vamos lá. Muita gente está dizendo, hoje, por incrível que pareça, acho até uma boa. O Catalá meio que virou uma unanimidade de continuar. Com o Remo vai ter e tal. Falaste de coisas muito boas, de coisas não tão boas que tu viveste e tal. Passaria pela tua cabeça iniciar a temporada aqui com o Remo, já que tu vai ficar aqui até novembro? Cara, na semana passada eu estive num clube para poder resolver algumas coisas lá, de burocráticas lá, e sinalizaram com o interesse da minha permanência, né? Só que a eleição do clube é em novembro, se não me engano, dia 11 de novembro. Só que é muito tempo, né, cara? Assim, eu acho que os jogadores ou pro treinador que no caso o Catalá,
Não tem como você esperar até novembro, né? É muito tempo. O clube tem que... Mas tu vai continuar jogando. Vou continuar jogando. Até porque eu tenho coisas assim, coisas aí que aparecem pra mim. Pois é, eu pensei que tu que decidiu agora não jogar. Porque apareceu. B. É que o ser motorista de filho demanda coisa. Não, pô. mas aí, cara, o que acontece? Meu planejamento era... A tua residência é fixa no Rio? Eu tenho casa no Rio, mas eu vou morar em Florianópolis. Vou morar em Florianópolis. Tá bom. Nossa, que decisão difícil. Mas então, o meu planejamento era, nesse momento, não estar falando contigo aqui, né? Era estar jogando. Enfim, ao acesso. E depois eu ver o que eu ia fazer. Fora nem pensar. Chega já, né? Cara, hoje meu filho tá mais velho, tá com 10 e meu filho tá com 3, né? Então, assim, o que meu filho hoje tem vivido aqui em Belém, assim, em relação a amizades, sabe assim, não tem preço, sabe? Então, eu não posso simplesmente trocar isso por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Por exemplo, tive 2 propostas de Série B. Eu não fui por conta do meu filho. Porque se eu fosse, ou ele ficaria aqui com a minha mulher, eu sozinho lá, ou tiraria ele daqui, vai pra lá. No momento que ele tá em aula, adaptado. Então, assim, cara, não faz sentido. Eu acho que isso é uma coisa que o torcedor parece que ele tem que começar a entender que há um entorno do jogador. E eu não estou falando de staff, do teu assessor, sim, do teu... sim. Não. Estou falando de família. Para mim isso é um exemplo muito grande. Não consigo imaginar tu não querendo o Remo bem ou não te esforçando, justamente porque o teu pessoal tá feliz aqui. Cara, isso daí é idiotice, cara. Isso daí é... Desculpa a palavra, mas é idiotice. O cara que pensa dessa forma é um cara burro. Como é que o cara que me paga, o clube me paga? Eu vou entrar em campo para ser xingado? Para ser execrado? Tipo, hoje eu vou perder um pênalti contra o Paysandu. Pô, não tem lógica isso. Só que, eu entendo o torcedor que é passional, o cara ficar... Beleza, mas assim... Agora, entre você ficar puto comigo que eu perdi um pênalti e você achar que eu tô de sacanagem, existe uma diferença. Grande. Entre te achar ruim e mau caráter... Entende? São Então, assim, duas coisas completamente diferentes. Então, assim, o cara... Tu acha que o futebol tá muito assim, dicotômico? Ou ele é craque, ou ele é vagabundo? Cara, eu acho que a rede social ela trouxe uma coisa muito ruim, assim, pro mundo em geral. Não falando nem de futebol, sabe? Te aproxima muito das pessoas e quando tá tudo bem, beleza. Tu é o rei, tu é o fera e tal. Mas quando tá tudo ruim, meu irmão, se você não tem o estômago pra atorar aquilo dali, se a tua família não tem estômago, se teu filho olha um cara te xingando, vê um comentário lá, e aí? E tu és a favor de cada vez mais clube ter a área psicológica? Sim. Mas não é estou mal, quero conversar com a psicóloga. É ter... Acho importante. Cara, por incrível que pareça, meu filho tá passando por um tratamento terapêutico, né? E eu comecei a fazer justamente para poder entender algumas coisas que tá acontecendo com ele. Cara, achei muito legal. Minha mulher também tá fazendo também. Eu acho que tem que... eu já falei que se um dia eu fosse alguma coisa nesse país, era no SUS para quem pudesse, quem quisesse. Que é impressionante como é importante. E eu não falo nem sobre futebol assim, especificamente, falo sobre vida. Agora imagina um cara que toma 200 decisões a cada jogo, porque é isso que se chora, que tá jogando para 30 mil pessoas, para 10 mil pessoas, para 5 mil pessoas. Não deve ser fácil. Muriqui, obrigado, mano. Murilão, alguma coisa que eu deixei? Que o Murilo memória eu não tenho, não. Deixa eu ver aqui, vou olhar aqui para ver se eu anotei alguma coisa. Eu já perguntei, o time mais complicado ele já falou, mas eu não sei. Qual foi o resultado mais doído? Da Série C? Cara, acho que foi a derrota contra o Paysandu, né? Sempre perder pro rival é sempre ruim, né? Principalmente o contexto do jogo, assim, a gente estava bem no jogo, perdi pênalti, então é uma coisa que... Tu muda a batida? Ou tu mudou para outra? Não, normalmente eu olho e espero o goleiro cair, né? E quando o goleiro cai, quando o goleiro fica parado, né, eu tenho um canto de segurança, né? Que é o... Só que aí a minha batida não foi forte, não foi no canto. Ela foi meia altura e não foi tão no canto assim.
Mas mérito pra ele, não tem. Não, e no outro tu bate mérito pra ele. no coisa. Mérito pra ele. Dos Ele é um teus- bom goleiro, por sinal, né? Pô, ele Parece ser resolveu, bom goleiro, é. ele resolveu dos teus colegas, o melhor que tu viste era o Pablo. No Remo, É. tecnicamente, Era não, parece que ele morreu, né? Não é o Pablo, né? Ele só não tá mais no Remo. cara, ali tem gente boa ali, cara. Tecnicamente falando, vou falar um cara que praticamente não jogou, o Bochecho. Tecnicamente é bom pra caramba. Bom pra caramba. Você viu o passe que ele deu no último jogo. É que não teve sequência, não teve ritmo, então não tem como tu... Aí quando entrou também. Mas aí tu não pode jogar o cara por um jogo, né? Ele jogou um jogo, se não me engano, com o Botafogo, depois não jogou mais, pô. Não jogou mais, olha aí. Rodriguinho, bom tecnicamente pra caramba. Álvaro, bom pra caramba tecnicamente. Esse é outro que não jogou. Deixa eu achar outra aqui. Tu só tá citando os caras que todo... Sim, mas assim... Mas Não, eu esses tô caras são achando- bons de bola. Não, mas eu tô achando isso engraçado. Galdesani teve azar de se lesionar. Pô, bom pra caramba esse daí. É, mas o Galdesani eu vou tirar um pouquinho, apesar de achar que a lesão era... Enfim, não... O Galdesani bom pra caramba também. Cara que me surpreendeu bastante, Claudinei. Eu não conhecia o Claudinei me surpreendeu. Todo mundo diz que da leva, da famosa segunda leva, ele é o... Me surpreendeu o Claudinei. E todo mundo achando que ele era o Lomar, primeiro o volante. Wendel Lomar bom. É porque zagueiro não era um problema no Remo, né? Não, os 4 zagueiros eram bons. E tem um menino, o Jonilson também, que é bom também. O Henrique, cara, Bom. eu pensei que... Eu achava que ele poderia ser Desses melhor todos aí, aproveitado. É ele. é ele. Olha aí. E tem um menino também, o Filipinho, que jogou o último jogo também bom. Se trabalhar ele é bom. Vai voar. Se trabalhar... Do Zinho, ele é o melhor. Bom. Muito bom. Então, pronto. Bom. Então tá aí. Meu mano, seja o que for acontecer, todo o sucesso do mundo. Estamos aqui, eu nem falei isso, eu vou tentar fazer, mostrar umas... Aqui no Vero Açaí, que é uma casa de comida paraense do meu amigo Maurício Fassani. Eu vou mostrar depois os ambientes. Muito legal vir aqui. Murilo, obrigado por ter vindo. Galera, te inscreve, torna membro, dá o teu like, divulga pra geral. Que o homem não tem rede social, não vou poder marcar ele. Então esse é um problema sério. Valeu, tamo junto, obrigado, é nóis.